Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens. É assim, irmãos e irmãs, que Jesus, neste trecho do Evangelho, em que ele é acusado de estar possuído por Beelzebu, Jesus faz esta afirmação: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Irmãos e irmãs, a esta palavra, ou nesta palavra, todos nós devemos nos agarrar, todos nós devemos nos apegar, porque Jesus promete: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Portanto, irmãos e irmãs, baseados nesta palavra de Jesus, jamais podemos perder a esperança do perdão de Deus, por grande que seja o nosso pecado, por grave que seja a nossa queda. Não se desesperar diante do pecado, mas confiar em Jesus, confiar em sua bondade, confiar em sua misericórdia, confiar em sua palavra. Tudo será perdoado. Só que, como toda regra tem exceção, e aqui Jesus diz qual é a exceção a esta regra: tudo será perdoado. Qual é a exceção? Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Nunca será perdoado quem blasfemar contra o Espírito Santo. É preciso então, irmãos e irmãs, que a gente então compreenda que pecado tão grave é este a ponto de não ser perdoado: blasfemar contra o Espírito Santo. Pois todos os outros pecados, de acordo com Jesus e com esta sua palavra, podem ser perdoados. Evidentemente que, para que o pecado ou os pecados sejam perdoados, é necessário o arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. É preciso o arrependimento como condição para que o perdão de Deus aconteça. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é todo poderoso, mas Ele sempre respeita a liberdade de cada um de nós, suas criaturas. Deus não impõe o seu perdão a ninguém, mas Ele oferece o seu perdão a todos. Para receber o perdão, é preciso o arrependimento. Arrepender-se daquele mal que fez, do pecado que praticou, da queda na qual caiu. E tendo o arrependimento, se vem então como consequência o perdão de Deus, o perdão do Pai, o perdão dado em Jesus Cristo. Todo pecado será perdoado. E Jesus diz, inclusive as blasfêmias serão perdoados. Haverá perdão se houver arrependimento. E o arrependimento só é possível nesta vida. E o arrependimento só é possível neste mundo. Morreu sem arrependimento ficará para a eternidade.
Por isso, a gravidade da nossa vida, a urgência da conversão, porque não sabemos quando será o dia de nossa morte, nem o modo como nós haveremos de morrer. Temos a certeza, todos nós um dia findaremos os nossos dias neste mundo. Quando isso se dará, como isso acontecerá, nós não sabemos. Por isso a urgência sempre da conversão, porque ninguém sabe quando vai acabar os seus dias neste mundo. E basta a gente olhar para tantos amigos, talvez familiares que já se foram, muitas vezes na flor da idade. Para morrer não precisa estar velho, para morrer precisa estar vivo. Quantos morrem de acidentes, quantos morrem de infarto, quantos morrem repentinamente, quantos vão dormir depois, durante a noite, morrem. O arrependimento, ele só é possível nesta vida, neste mundo. Se morreu arrependido, o perdão de Deus alcançará. Se não morreu arrependido, ele próprio fez a sua escolha, não quis saber de Deus. E Deus respeita sempre a nossa liberdade. Meus irmãos e minhas irmãs, para o perdão é necessário o arrependimento. E todo pecado de Jesus pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. São João Paulo II, em uma encíclica que ele escreveu sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo, ele vai falar que pecado é este, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Diz então o Papa, no número 46 deste documento, sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Não consiste em ofender o Espírito Santo com palavras. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece aos homens, mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. A blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar aceitar a salvação que vem de Deus. Se recusa a salvação que vem de Deus, recusa-se a arrepender-se. Se recusa a arrepender-se, não terá o perdão para os seus pecados. Não é Deus quem condena, é a própria pessoa quem faz a sua escolha. Por isso, irmãos e irmãs, nem de brincadeira nós podemos dizer que por causa dos nossos pecados estaremos condenados. Porque não sabemos a gravidade do que isto significa, ser condenado, escolher a condenação, estar afastado de Deus. Deus quer nos salvar, Ele sabe a gravidade do pecado, Ele sabe as consequências do pecado, e por isso Ele envia o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar. Por grande que seja o nosso pecado, não podemos nos desesperar de nossa salvação, nem da nossa, nem de qualquer pessoa a quem amamos. Por isso, o oferecimento de intenções da Santa Missa.
porque Deus, ele não é um ser que está preso ao tempo. Para nós existe o ontem, o hoje e existirá o amanhã. Para Deus é sempre hoje, continuamente hoje. A missa que rezamos hoje na intenção de alguém, Deus já sabia na sua ciência e no seu poder ilimitado, na sua onisciência, que faríamos esta missa, que ofereceríamos este santo sacrifício e, portanto, antecipando aquilo que a gente no futuro ainda vai fazer, Ele é capaz de usar aquela intenção de missa para que aquela pessoa se converta dos seus pecados. Se converta enquanto estiver viva, se converta enquanto estiver neste mundo, porque não existe conversão depois da morte. A escolha é neste mundo, a escolha é nesta vida. E meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos desesperar de nossa salvação. Se grande é o nosso pecado, e temos pecados grandes, muitos pecados, pecados graves, se grande é o nosso pecado, maior é a misericórdia do Senhor. Não podemos nos desesperar de nossa salvação, porque o pecado que não será perdoado será aquele que se recusa a aceitar o perdão de Deus, será aquele que se recusa a ter Deus na sua vida. Se estamos aqui, se a gente vem para a Santa Missa, é porque a gente quer ter Deus na nossa vida. Somos perfeitos? Ainda não. Alcançamos a perfeição? Não. Mas devemos nos esforçar a cada dia. Devemos nos sacrificar a cada dia. Devemos buscar a Deus a cada dia. Deus está atento a tudo aquilo que a gente faz em busca de nossa salvação, por pequeno que seja o nosso gesto. Lembremos as palavras de Jesus: ainda se deres um copo de água a um desses pequeninos por ser meu discípulo, não ficará sem receber a sua recompensa. A gente precisa fazer o bem, pensando na recompensa de Deus, não em aparecer para os outros, porque Jesus vai dizer que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda, mas o Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Fazer o bem, pensando na recompensa que o Senhor haverá de nos dar. Fazer o bem, até mesmo sem pensar, mas Deus está vendo aquele bem que a gente praticou. É o que Jesus nos mostra no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Estive com fome e me destes de comer. Quando foi, Senhor, que te vi com fome e te dei de comer? Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Fizeste sem saber, mas eu estava a observar, e agora tens a tua recompensa. Deus olha o bem que a gente pratica, mas Deus olha também o mal que deixamos, o mal que praticamos, ou o bem que deixamos de fazer. Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que eu deixastes de fazer. Estive com fome e não me destes de comer. Quando, Senhor, eu te vi com fome e não te dei de comer? Quando deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Talvez não deu, porque aquele dali apareceu na sua casa fedorento. Talvez não deu, porque aquele dali na sua casa apareceu sujo. Se aparecesse bonitinho, como essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, com o cabelo grande, com a túnica, dizendo eu sou Jesus, aí talvez desse. Ah, Jesus veio para minha casa? Não, chegue, Senhor, não coma aí do lado de fora não, vem aqui, venha comer na mesa. O Senhor na minha casa, o Senhor veio comer na minha casa. Não, chegue, Senhor, entre aqui, venha para a minha casa, venha para a mesa. Se faz isso com um padre, imagine com Jesus. Naquele que chega em nossa porta,
sujo, fedorento, maltrapilho, talvez desconhecido, ali chega o próprio Jesus. E fazendo bem, estaremos caminhando para a nossa salvação. E nos diz o apóstolo São Paulo, a caridade cobre uma multidão de pecados. Será que a gente não tem uma multidão de pecado que precisa ser coberto pela caridade? Assim, irmãos e irmãs, que nós nunca, nem em brincadeira, pois as palavras têm peso, digamos que estamos condenados. Tampouco queiramos condenar ou julgar alguém, dizendo que alguém, porque está fazendo isso, está condenado. Porque a gente não sabe qual será o fim daquela pessoa, nem tampouco o nosso fim. Aí a gente olha para aquele homem que foi morto, crucificado junto com Jesus. Certamente não era gente boa, não era gente que fez o bem durante a sua vida. Mas o que é que ele diz para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele estava dizendo, estou arrependido de todo o mal que pratiquei. Ele diz para o seu companheiro que estava reclamando com Jesus, ele diz para o seu companheiro, nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos, ele é inocente, ele nada fez que merecesse isto, a gente está pagando pelo que fez. Ele tinha consciência de que ele era uma pessoa errada, mas ele ali clama a Jesus, lembra-te de mim. Qual é a palavra de Jesus? Jesus não diz que vai se lembrar dele. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem crucificado com Jesus não foi lembrado, foi levado para o paraíso. E aquele eram seus últimos dias, seus últimos instantes, seus últimos minutos. Ele tinha consciência do seu pecado, ele tinha consciência dos seus erros. Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos, ele não fez nada. Pedir sempre, irmãos e irmãs, ao Senhor a graça da conversão, a graça do arrependimento, para que assim o céu se torne uma realidade para nós, quando terminarmos a nossa passagem por este mundo. Jamais duvidar, jamais desesperar, sempre confiar em Jesus, em sua bondade e em sua misericórdia. Diante da nossa miséria, coloquemo-nos diante dele, reconhecendo o nosso pecado, quem sabe talvez dizendo como aquele que foi com ele crucificado, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, que o Senhor nos dê a graça da conversão, que o Senhor nos dê sempre a graça da confiança em sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno.